Olá pessoal, saudações mais uma vez. Hoje eu vim falar de um aspecto relativo a todos os procedimentos de medição de todas as áreas do conhecimento. Isso aqui vale para química, física, biologia, engenharia, todas as áreas, todas as medições. O que acontece? O procedimento de medição, ele é preparado, ele é pensado, ele é planejado para funcionar bem numa determinada faixa. O que se chama de funcionar bem? Funcionar bem é quando eu tenho uma região de mínimo da incerteza de medição. Então, se eu fizer um gráfico, valor do mensurando que eu quero medir, qualquer mensurando, e fizer no eixo X e colocar incerteza relativa, um coeficiente de variação, por exemplo, no eixo Y, o que você vai obter? Sempre vai obter uma curva em forma de barriga. Sempre vai obter uma região de mínimo. Essa região de mínimo é onde a incerteza ela é mais previsível, ela é mais fácil de se estimar, ela é menor, ela garante mais controle de risco, digamos assim. Ela é mais controlada, possível. É lógico que a incerteza não se controla, né? Mas ela é mais previsível nesse sentido. Então ela é menor, é uma região de menor incerteza. A essa região nós damos o nome de faixa de trabalho. Faixa de trabalho é a região do procedimento de medição onde eu tenho ali, ao redor do mínimo, as menores incertezas, as incertezas que me dão mais segurança para tomar uma decisão, para fiscalizar um produto, né, para fazer inferência com relação a um objeto de estudo, assim que funciona para todos os procedimentos. Um exemplo básico, pegue uma régua escolar de 30 centímetros, tente medir a espessura do fio de cabelo, você não vai conseguir, você vai estar fora da faixa de trabalho. Tente medir a distância entre duas ruas, digamos assim, você não vai conseguir porque está fora da faixa de trabalho. Aquela régua, aquele instrumento de medição, ele foi pensado para medições que ali variam entre, por exemplo, meio centímetro e 30 centímetros. Não dá muito para fugir disso. Ou digamos, 1 milímetro até, na verdade, milímetro, né? 1 milímetro até 30 centímetros, porque a forma correta de falar já caiu o acento. Então, 1 milímetro e centímetro. Então, você não consegue fazer muitas medições boas, entenda-se como boa, com incerteza controlada, com incerteza previsível, com uma incerteza que é menor do que o próprio resultado, porque ela não foi feita para isso. Isso vale tanto para a régua escolar, quanto para a espectrometria de massas, quanto para qualquer outra medição de qualquer área do conhecimento. O que é importante destacar aqui? Uma vez que você tem ciência desse comportamento para o seu procedimento, você passa a ter muito mais noção da importância do resultado com incerteza, passa a ter noção do que ele vai impactar para o laboratório, para as partes interessadas do laboratório, sociedades, órgãos fiscalizadores, tudo isso aqui é um grande núcleo de conhecimento e de controle de risco. Por quê? Quem é que vai definir essa faixa de trabalho? É aquele cara que a gente chama de limite de quantificação. Então, todo procedimento de medição de qualquer área do conhecimento, ele vai ter lá no comecinho dele um limite de quantificação inferior, lá em cima um limite de quantificação superior. Em química, de modo geral, a gente só liga para o limite de quantificação inferior, porque uma vez que a coisa está muito concentrada, eu posso fazer uma diluição. É mais fácil, em geral, do que fazer uma pré-concentração. Enfim, ninguém liga muito para o limite superior. Mas esses limites, eles definem a faixa de trabalho. Definem a faixa de trabalho. E eu vou buscar trabalhar, vou construir o procedimento em cima de qual concentração? Qual é a concentração que você vai construir o seu procedimento? Qual é a concentração que você vai buscar colocar a curva, colocar aquela barriga em cima dela? O mínimo, digamos, se isso fosse uma parábola, não parece muito, mas se fosse uma parábola, onde é que você colocaria o mínimo dessa parábola? Né? Você colocaria na concentração que você acha mais legal? Ou você colocaria na concentração do limite normativo para aquele ensaio? É diferente, né? Ou seja, então eu vou construir um procedimento de medição. Qual que é o objetivo do procedimento de medição? Medir. Tá, além disso, garantir a qualidade daquilo que vai ser consumido, ou aquilo que vai ser utilizado, ou garantir a segurança do consumidor, digamos assim. Né? Segurança tanto para questões públicas, privadas, enfim. A segurança do consumidor é sempre em primeiro lugar. Então você vai pegar o limite normativo
daquele ensaio. Se o seu limite normativo é 50 ppm, você vai tentar colocar o seu procedimento mais próximo daquele mínimo ali em cima dos 50 ppm. Porque de que adianta você colocar, meu procedimento consegue achar 1 ppm. Ora, mas e daí? O seu limite normativo é 50 ppm. Você não tem que mirar a sua barriga no 1 ppm, tem que mirar a barriga da curva no 50 ppm, que é onde vai ser tomada a decisão. Tá certo? Então, aí é a importância da incerteza. Eu quero que o meu limite normativo tenha ou esteja próximo do meu mínimo, da incerteza mínima que o meu procedimento consegue contemplar, obviamente com uma amostra, né, próxima àquela concentração. E aí acontece uma série de consequências que eu já falei em outros vídeos, mas eu falo aqui de novo. A começar, para estimar os limites de quantificação, você vai precisar da incerteza de medição bem estimada e por amostra. Se você não tiver uma incerteza de medição bem estimada, pode ter certeza que o seu limite de quantificação está correndo o risco de não ser nada a ver com aquilo que você estimou. Pode ser, se você usar simplesmente, eu quero pegar um branco, quero fazer 10 vezes o desvio padrão de um branco, não estou nem aí para o meu limite normativo, para a minha incerteza por amostra, pode ser que você acerte, porque tem documento que orienta a fazer dessa forma, eu sei. Pode ser que você acerte, mas pode ser que você passe muito longe, porque um passinho para fora do LQ aqui, olha o tanto que a incerteza já sobe, a esperada para aquele procedimento, né? Então as amostras que caírem próximas de um branco, elas já têm incerteza muito alta. Pode ser que o seu limite de quantificação esteja à frente daquilo que foi calculado, ou pode ser que ele esteja atrás. Não dá para saber. Por quê? Essas formas tradicionais de calcular limite de quantificação, pegando o desvio padrão de branco, multiplicando por 3, multiplicando por 10, por quanto você quiser, elas são frutos de aproximações ligeiramente grosseiras. E nem sempre essas aproximações são válidas. O que valida melhor? Uma aproximação com branco ou o experimento com uma diluição de amostra? O experimento com uma diluição de amostra é muito melhor para fazer esse tipo de estudo. Se eu quero saber um bom limite de quantificação para o meu ensaio, independente se o ensaio é curva, se é contagem, se é titulação, se é gravimetria, o que seja, eu tenho ali condições de pegar uma amostra, uma concentração extrema, para mais ou para menos, e manipular essa amostra, ou manipular esse padrão, se quiser mexer com o padrão, até chegar num nível de concentração que eu desconfio que o meu LQ está. Porque o analista tem conhecimento, né? Às vezes o analista ele se vê algemado pelas orientações um pouquinho mal formuladas de um documento orientativo ou de outro, mas o analista ele tem conhecimento, ele desconfia daquela fórmula, ele sabe, às vezes ele tem medo de contestar, mas ele desconfia que aquilo ali não serve para ele. E às vezes ele não acha outra referência para buscar e substituir o seu cálculo para um cálculo mais coerente, mais consistente. Porém, se ele tiver noção dessa figura que eu estou mostrando, desse raciocínio que eu estou mostrando, ele vai atrás de qualquer LQ para qualquer ensaio que ele quiser. Basta trabalhar uma amostra, diminua aquela amostra o quanto você puder e calcule a incerteza por amostra. Quando você fizer uma amostra e calcular uma incerteza daquela amostra que dê maior do que o limite que você tolerou, a incerteza máxima tolerada, digamos assim, pode ser 50%, pode ser 60%, 70%, isso é o laboratório que vai dizer, ou o cliente que vai dizer, né? Ali você já localiza o seu LQ. Então, por exemplo, se você estabeleceu que a incerteza máxima tolerada é 50%, digamos uma incerteza combinada, não vou olhar para a expandida agora, vou olhar para a combinada, 50% em cima da combinada, significa que a sua expandida já está beirando 100%, né? E com isso você pode estabelecer um bom LQ, por exemplo, né? Eu vou considerar que o LQ, a amostra, é a primeira amostra, quer dizer, é a última amostra que não ultrapassou o limite dos 50%. Aí eu peguei um padrão, peguei um pool de amostras, o que for, fiz diluições. Descobri que uma diluição deu 40% de incerteza relativa e a outra deu 60%. Eu vou pegar aquela que deu 40% e vou seguir a definição que o meu laboratório estabeleceu. A última concentração que não ultrapassar a incerteza máxima tolerada será definida como LQ. E aí vou lá, pimba, LQ. Vamos supor que deu 5 ppm. ppm é muito, né? Vamos pôr ppb. 5 ppb. Pronto. Meu LQ foi 5 ppb. Por que foi 5 ppb? Porque a conta que te indicaram para fazer deu 5? Não, não é por isso.
é porque você fez experimentalmente uma amostra e aquela amostra de 5 ppb, ela já atingiu 40% de incerteza combinada. E a amostra na próxima diluição já ultrapassou os 50%. Como eu construí o critério dessa forma, quem fica sendo o limite de quantificação é a concentração de 5 ppb, que deu 40% de incerteza relativa combinada. Ok? Então é muito importante entender isso. Isso serve para qualquer procedimento de medição, né? Você pode estabelecer ali qualquer incerteza máxima tolerada desde que te dê uma certa segurança para tomar uma decisão. Você não vai sempre obter os melhores resultados olhando para branco, olhando para desvio, multiplicando por um número ali que você não sabe de onde veio. Não. Faça da forma do bom senso. Defenda o seu conhecimento. Às vezes você calcula o LQ por aquela fórmula e você nem sabe se aquele LQ é razoável, né? E outra coisa, o LQ não é um valor fixo não, gente. Você pode melhorar a estimativa dele. Às vezes você encontrou uma diluição intermediária que deu 45% de incerteza. Opa, meu LQ consegui um pouquinho para menos. O que não adianta é o laboratório dizer que atinge 1 ppb, mas sendo uma estimativa de LQ completamente falsa, uma incerteza subestimada, né? Uma estimativa fantasiosa, que não tem fundamento, que na hora que você olha essa curva aqui do procedimento, se você fizer várias amostras, você vai descobrir que seu LQ está muito fora, que o seu LQ já está lá em cima, aqui, ó, já nem dá para tomar decisão com ele mais, porque você não fez essa conferência, porque a definição que você usou não está condizente com essa aqui, que é aquilo que o resultado precisa. O resultado precisa saber onde que as minhas decisões começam a correr risco. Fora da faixa de trabalho. Menor que o LQ inferior, maior que o LQ superior. Tudo bem. Então você defina o LQ com coerência, com um experimento, ou com um modelo teórico que você fez várias amostras e traçou uma parábola, uma hipérbole que queira traçar, a função que queira, mas que use uma incerteza máxima tolerada. E para fazer isso você precisa dominar o conhecimento de resultado com incerteza por amostra. E não, você nunca vai conseguir isso aqui com uma incerteza fixa do método, porque a incerteza fixa do método é uma aproximação tão grosseira, mas tão grosseira, que essa barriga aqui, ela vira um platô, né? Ou seja, a incerteza fixa do método, isso aqui vira uma linha reta. Não, ele despreza essa função aqui, isso é um absurdo, né? Você precisa ter esse conhecimento para tratar com cuidado, fazer um trabalho de excelência, cuidar daquilo que você está analisando. E aí, eu paro por aqui para a gente continuar no próximo vídeo mais conteúdo sobre o resultado do laboratório com a sua incerteza de medição. Obrigado e até a próxima.